Boa tarde. Ixi, boa tarde. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Vou botar aqui o meu iPad aqui, né? Como é o tablet? Meu tablete de papel. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, mais uma vez, né? Aleluia. Cadê o Levi? Ali. A guitarra poderosa, hein? Aleluia. O cabo se arrupia todinho, viu? Tava bonito o negócio aqui. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu queria começar falando com vocês sobre o motivo, para que vocês saibam por que o inimigo, o diabo mesmo, tem muita raiva de você, de mim. Isso não é novidade, isso é para ser assim. É desse jeito. Aleluia. Existe um ambiente que ele não quer que você acesse. Todas as vezes que você estiver perto desse lugar, ele vai se assanhar todo para te tirar desse lugar. Esse lugar é a vontade de Deus, é o centro da vontade de Deus. É lá onde você vai ser quem Deus te chamou para ser. É lá que você vai conseguir acessar as grandezas e o poder de Deus. É nesse lugar. E aí, quando ele vê você chegando nesse lugar, ele se assanha. E aí você começa a não entender por que coisas aconteceram. Coisas horríveis aconteceram, pauzinhos se mexeram e nós não percebemos e acabamos tomando uma decisão que não deveríamos ter tomado. A nossa vida toma um rumo que não deveria ter tomado por causa da influência, porque ele quer te tirar desse lugar, te tirar desse ambiente. Por que ele quer te tirar? A Bíblia fala que o diabo, ele intentou no seu coração contra Deus, colocar um trono ao lado de Deus, e ele disse: eu vou ser como Deus. O espírito de rebeldia tomou o seu coração e ele foi expulso. Ele foi expulso do céu, como nós já sabemos. Mas quando Deus fez o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Olha só. Farei um trono ao teu lado e serei semelhante ao Altíssimo. E quando Deus faz o homem, ele disse: eu fiz o homem de acordo com a minha imagem, conforme a minha semelhança. O homem cai, consequências vêm, mas Deus levanta Jesus. Deus levanta Jesus e nos salva, paga o preço do nosso resgate e nos presenteia com o seu Espírito. E quando Ele nos dá o seu Espírito, mais uma vez nós tornamos a condição de Adão, mais uma vez nós tornamos a condição de ser semelhante a Deus, porque o próprio Deus habita dentro de você. É por isso que Ele tem ódio de você e tenta te tirar do teu caminho e tenta te tirar do projeto que Deus separou e escolheu para você viver, da vida extraordinária que o Senhor tem para você. Ele tem ódio da vida que Deus tem para você, e ele se esforça ao máximo para te tirar desse ambiente. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo se esforçou mais, morreu na cruz do Calvário, a morte não pode contê-lo. Deus o ressuscitou de entre os mortos e ele está sentado à destra de Deus. E a Bíblia diz que nós somos um com ele, ele está assentado e nós estamos junto com ele à destra de Deus. Aleluia! É por isso que ele tem ódio de você. É por isso que ele tenta te tirar do ambiente da palavra, que você não entende. Eu não entendo, não consigo entender muitas vezes, mas nós precisamos estar atentos, porque é dessa forma que acontece. É dessa maneira que acontece.
Quanto mais você se dedica à palavra, mais você aprende de Deus, mais o Espírito Santo é ativado dentro de você, o poder de Deus é ativado dentro de você, mais ele se move para te destruir. Se você não estiver atento, ele consegue. Se você não estiver atento, consegue. Olha só. Eu tenho um sobrinho, e ele teve algumas experiências com coisa ruim, com o diabo. E numa dessas, o cara chegou do lado dele, amigo do colégio, ficou o processo na frente dele e começou a falar da nossa família sem nem saber. E hoje o meu irmão está ali, graças a Deus, o Senhor resgatou ele. Mas naquele dia o diabo falou, olha, as coisas que o... Vou falar o nome aqui, vai ficar com raiva não. O Júnior faz, sou eu que coloco para ele fazer. A tua mãe eu tenho ódio dela. Tua mãe, eu tenho ódio dela. Do nada, meu amigo. E aí ele disse sobre mim, né? Ele falou assim, aquele teu outro tio, faz tempo que eu tento derrubar ele. Faz tempo que eu tento derrubar ele. Mas não consigo. E aí ele disse que o cara com a Coca-Cola fechada, assim, lacrada, ele estourou assim, ó. Um menino da idade dele, de 12, 13 anos. Não, rapaz, nem eu acho, nem eu não consigo estourar uma bicha dessa na mão assim. Mas o cara lá conseguiu. Isso mostra pra gente que o mundo espiritual, ele tenta nos arrancar do ambiente da presença. Ele tenta nos arrancar do ambiente da palavra. Porque, queridos, eu sei que nós sabemos, eu sei que nós temos instruções, mas parece que na hora do aperto nós esquecemos de tudo aquilo que aprendemos. Nós esquecemos de tudo que aprendemos, porque não tem o que fazer. É você se firmar aqui na palavra. Tá bom, meu amigo, só não sair de lá, mas nós saímos. Mas nós abandonamos. Nós falamos o que não deveríamos falar. Dizemos o que não deveríamos dizer. Mas o bom, a bênção, é que o Senhor sempre Ele quer nos restaurar. Sempre Ele te dá uma chance. Ele diz assim, pode continuar. Não desista não, se arrepende, vai, continua. Pega firme, vai lá, vai embora, porque grande é o propósito que eu tenho na tua vida. Se tem alguém que não desiste de você, é Deus. Se tem alguém que não desiste de você, é o Espírito Santo. Se tem alguém que está sempre abrindo as portas para você e te dando uma chance de acertar mais uma vez. E eu não estou falando de abandonar a fé e ir para o mundo, não. Eu estou falando de cumprir propósito. É de chegar no final da carreira e dizer assim, rapaz, eu estou orgulhoso porque eu fiz aquilo que o Pai mandou. Eu estou satisfeito porque eu cumpri a carreira. Eu estou satisfeito porque eu obedeci à voz de Deus. Eu obedeci aquilo que Ele falou. E não tenha dúvida, Deus tem um propósito na sua vida. Um objetivo individual para cada um de nós. Nós temos um propósito, nós nascemos com um objetivo. O Senhor nos chamou, não foi à toa. Amém? Glória a Deus. E hoje é o culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. Misericórdia, espera aí. Corta aí. Hoje é culto de Santa Ceia. Aleluia. Culto de crente. Amém? Glória a Deus. Você está feliz porque você está aqui na Santa Ceia do Senhor? Amém? Glória a Deus, aleluia. E um tema muito tocado e sempre falado é o corpo de Cristo. E Deus é tão bom, né? Que antes do pastor me chamar para ministrar aqui, o João Paulo me chamou para falar com os jovens sobre unidade, sobre corpo. Então, né? Na igreja Santa Ceia no domingo, aí quando ministrei para os meninos lá na segunda, quando foi na quarta, o pastor me chamou para ministrar na ceia. Eu digo, olha aí, vai dar certo. Né? Já está com a metade da palavra, né, para pregar domingo, porque é sobre unidade, é sobre corpo. Nós estamos aqui e nós devemos entender o corpo.
Entender o corpo de Cristo, entender que a pessoa que está do seu lado é potencialmente, ou é um homem ou uma mulher poderosa em Deus. Se não está manifesto ainda, mas pode se manifestar. Se não está revelado ainda, mas pode se revelar, pode acontecer. Você, pelos olhos da fé, olha, quando... Você, deixa eu terminar a frase, aí começar a outra sem terminar a primeira, né? Você, pelos olhos da fé, pode enxergar que o irmão que está do seu lado é poderoso em Deus. Sabe por quê? Porque nele habita o Espírito Santo. Olha só, quando Deus falou com o apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos, aleluia, o Senhor apareceu numa visão para Pedro, num lençol, descia muitos animais, toda sorte, toda espécie, quadrúpede, réptil, e Deus dizia, mata e come. E ele dizia, não, eu mesmo não vou comer coisa imunda. Quer dizer, ele estava mais sabido do que Deus, né? Mais esperto que Deus. Aí o Senhor fala de novo, a segunda, a terceira vez, ele disse assim, ó, olha só, não torne imundo, e as pessoas que citam esse texto sempre citam essa parte, não torne imundo aquilo que eu santifiquei, não é assim? Só que lá não tem só a palavra imundo. Imundo e comum. Aquilo que eu santifiquei. Pastor Diego que gosta de fazer isso, né? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. E diga, você não é comum. Você não é comum. Você foi santificado pelo próprio Deus. Aleluia! Então, não torne imundo e nem comum aquilo que eu santifiquei. E aí, nós aprendemos esta palavra, que nós não somos comum. Quando Deus olha para nós, Ele vê um potencial enorme que nós temos. Amém? Então, dentro do corpo de Cristo, nós temos várias coisas que só acontecem no corpo. Tá? Não adianta você ir para outro canto, para a farmácia, para a bodega, para o seu trabalho, e tentar conseguir essas coisas aqui que lá não tem. Só tem no corpo. E qual é a primeira coisa que eu queria falar? Tem muitas, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar, que só tem no corpo de Cristo, é a salvação. Não existe salvação em outro lugar. Só existe no corpo de Cristo. Jesus veio instituir a sua igreja. Instituir a sua igreja. E Ele salvou um povo para que pudesse fazer parte da sua igreja. Ele morreu, ressuscitou, como nós sabemos, ao terceiro dia. E Ele abriu as portas do céu e Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ali Ele instituiu a sua igreja. A salvação consiste em ser um com Cristo. Em João, no capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus diz, a salvação é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele estava falando com os seus discípulos e dizendo, olha, a salvação é conhecer a Deus e conhecer a Jesus a quem Ele enviou. E aí ele continua falando e ele diz assim, ó, oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Aí ele diz mais, eu não oro somente por estes discípulos, mas por todos aqueles que um dia hão de crer. Você crê? Então você é discípulo de Jesus. Deixa eu te revelar outra coisa. O discípulo, ele obedece a Cristo. Ele ouve o Senhor e se dedica em obedecer à voz do Senhor. Então, quando nós nos tornamos um com Cristo, é que nós somos salvos. Não existe salvação fora do corpo de Cristo. Ah, então a salvação é só para quem vem para a igreja. Não, pode ter gente na igreja que não seja salvo, pode. Mas eu duvido que lá fora tenha. Salvação é no corpo de Cristo. Jesus chamou, ele no João capítulo 15, ele fala sobre a videira verdadeira. Ele diz o quê? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o agricultor. Toda árvore, todo ramo que estando em mim der fruto, ele é podado para que dê mais fruto. Onde é que está o ramo? Onde é que está o ramo?
em Cristo, fora dele, fora do corpo de Cristo, fora da igreja do Senhor, não há salvação. Não há salvação. A salvação é para quem recebe Jesus como Senhor, para lhe obedecer, faz parte do corpo de Cristo, se rebelou do corpo de Cristo, não há salvação, você está fora. Então a salvação ela só acontece no corpo. Não adianta ir para outro lugar e procurar, não vai encontrar enganação. Salvação não, salvação só por Jesus. Tem que estar nele, tem que acessar. Amém? Glória a Deus. Na época de Noé, eles tinham a arca. Jesus disse que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Vai acontecer parecido com os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dia do juízo. Então Jesus, ele é a nossa arca. E nós só vamos ser salvos se nós estivermos nele. Amém? Estamos entendidos? A salvação é para aquele que faz parte, para aquele que está no corpo de Cristo. Como é que eu faço para estar no corpo de Cristo? Recebendo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Receba Jesus como Senhor. Obedeça a Ele e você estará cumprindo a palavra que te conduz à salvação. Amém? Glória a Deus. Qual é a outra coisa que só acontece no corpo? Crescimento. Crescimento só acontece para quem está no corpo de Cristo. Ora, se a Bíblia compara nós com o corpo de Cristo, aliás, que é com o corpo, nós podemos fazer comparação com o corpo humano, né? Até o apóstolo Paulo faz. Nem todo ouvido é boca, nem toda boca é olho, e por aí vai. E aí eu lhe pergunto, se você corta o dedo e bota ele aqui no cantinho, ele vai crescer? Não vai. Ele vai desenvolver? Não vai. O que é que vai acontecer com ele? Vai apodrecer. É isso que acontece. Se você estiver fora do corpo de Cristo, é isso que acontece. Não há crescimento, não tem como. A vida não está passando por alguém que foi arrancado, alguém que está fora, alguém que está longe, alguém que saiu do corpo. As pessoas gostam de citar também do braseiro. Você tira uma brasa, joga no canto, ele aguenta ali uns minutinhos e morre. Se apaga. Por quê? Porque não está no braseiro. O dedo apodrece por quê? Porque não está no corpo, nele não está passando a vida. Não está sendo alimentado. Em Efésios capítulo 4, quero ler aqui com vocês. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, né? Que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação, crescimento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É muita coisa, né? Então o Senhor, Ele propôs, Ele entregou à igreja meios, ao corpo de Cristo meios, para que eles cresçam. Para que eles cresçam. Olha só o nível do crescimento que o Senhor espera para a sua igreja.
O Senhor te chamou, te colocou no corpo e Ele deu dons aos homens, certo? Ele deu dons aos homens. Antigamente, na antiga aliança, algumas pessoas recebiam. Algumas pessoas específicas, reis, profetas, sacerdotes, recebiam uma porção do Espírito, mas nada permanente. Apesar de eles serem bastante usados por Deus, mas não habitava neles, como habita na igreja. E aqui ele está falando isso. Espera aí, eu perdi aqui o raciocínio. Na antiga aliança, eles não tinham essas pessoas no corpo, tinham apenas figuras específicas que recebiam o Espírito. Mas na época da igreja, que o Senhor instituiu, que eles desejavam viver, a época da igreja, a época que você está vivendo, que eu estou vivendo, ele diz que deu dons aos homens. Concedeu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, Deus tem uma expectativa ao seu respeito. Você é a igreja, você é corpo de Cristo, pois é com a gente que Ele está falando. Para que você desempenhe o seu serviço, para que você aprenda a desenvolver no corpo de Cristo, a crescer no corpo de Cristo. Ele deu dons aos homens, no corpo, espalhado, vários, não um, não dois, não três, vários, diversos, para que você cresça, para que você possa desenvolver no serviço, e até que, olha só, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, é só um, é alguns, é só o mais bonito, o mais que prega, o que menos prega, não. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. O que me leva a entender que nós não conhecemos como Ele deseja ser conhecido. Nós não o conhecemos como Ele quer, como Ele se revelou. E o que é que nós temos que fazer? Aprender e desenvolver. Aprender e desenvolver. Porque o crescimento, o potencial para crescimento já está disponível. O potencial para nós crescermos, para nós avançarmos como igreja, como corpo de Cristo, já está liberado. Há uma unção no corpo. Há uma ordem no corpo de Cristo e é cresça, avance. Agora, fora do corpo, o que é que há? Morte, apodrecimento, vida espiritual zero. Pessoas que se acham que estão arrebentando, pregando aí que não deve congregar, que pode se desigrejar, que pode ser crente sozinho em casa, que consegue porque ele é o quê? O super-homem, né? E eu desafio dizer uma pessoa desse estilo que cresce e avança. Um avanço genuíno, bíblico, espiritual. Não cresce, não avança. 99% deles definham espiritualmente, porque eu conheço muitos que creem nisso, que pode ficar sozinho. E o mais engraçado é porque acham que não deve congregar, mas acham que deve pregar nas igrejas dos outros. Como assim? Teve um desses que chegou lá, perto lá da minha casa, infelizmente eu estava na calçada, conversando, e ele chegou. Eu fui convidado para pregar, e tu vai? Tu vai? Eu disse, tu não crê que tem que congregar, como é que tu vai, mano? Se não é para congregar, se não é para estar lá, não vá. Diga que não vai. Você não tem mensagem. Você não tem palavra para alimentar o corpo. Mais fácil desviar as pessoas. Então, nós estamos no corpo de Cristo e o nosso objetivo é crescer. Foi salvo, está no corpo de Cristo, cresça. Cresça porque essa é a vontade do nosso Pai, que nós avancemos. E tem outra coisa que só acontece no corpo.
como é que eu descubro, né? Como contribuir, que eu não falei essa parte. Como é que eu descubro? Ah, irmão, eu tenho que contribuir, eu tenho que trabalhar. Aonde? Como é que eu descubro isso? É orando. Olha só a revelação. É orando. Ir para a célula, exatamente. Congregando fielmente e tendo seu TSD intenso com Deus. O Senhor vai te guiar. Vai te guiar para você aprender o que você faz para servi-lo. O que você faz para servi-lo na sua casa, na sua obra. Você tem vontade de aprender? O Pai já se alegra com isso. Opa, ali tem um coração que tem vontade, que está disponível. Aí ele vem, usa outros homens para te alcançar. Amém? Porque muita gente ainda acredita que a obra de Deus acontece pelo fato de Deus querer. É a vontade de Deus, vai acontecer. Será? Será que vai? Eu estava conversando com um amigo meu, conhecido. Eu não falei nada na hora, nem julguei, nem nada. Eu fiquei só com aquilo na mente, não saiu mais. Desde o dia que eu conversei com ele, isso não saiu da minha mente. Eu perguntei como é que estava a obra lá na igreja dele. E aí, como é que está lá e tal, não sei o quê. Aí ele disse que depois que a gente entende que a obra é de Deus, a gente relaxa. Falei até isso em outro culto. Eu ouvi assim e fiquei com aquilo na cabeça e fui orar, porque não saiu da cabeça. Era uma coisa que eu já tinha ouvido de outras pessoas. Mas aquilo não saiu da minha mente e eu fui orar. E a palavra que veio no meu coração, quando eu comecei a orar, foi: se a minha obra não for a sua obra, não acontecerá. Não acontece, irmão. É Bíblia, sabe por quê? Porque nós somos o corpo. Olha só, se Deus fosse fazer tudo sozinho, para que queria instituir a igreja? Diz aí. E ainda ia chamar ela de seu corpo. Ei, vocês são os meus pés, as minhas mãos, os meus olhos, a minha boca, eu sou o cérebro. Para que Deus ia instituir a igreja? Para que? Me explica aí. Se ele ia fazer tudo sozinho, as coisas iriam acontecer porque tinha que acontecer mesmo. Se o paralítico ia levantar porque já estava destinado que ele ia se levantar. Se o cego ia enxergar porque já estava destinado que um dia, do nada, no estalar de dedo, ele ia voltar a enxergar. Para que Deus ia instituir a sua igreja? Para que Jesus teria morrido e ressuscitado para resgatar um povo? Para quê? Não faz sentido, irmão. Eu não vi os homens de Deus da Bíblia relaxarem. Você viu o apóstolo Paulo relaxando? Pai, deixa eu relaxar aqui e descansar. Alguém viu? Eu nunca vi. Você viu Jesus relaxando? Deixa eu descansar aqui, só no barco lá, né? Enquanto estava viajando, ele dormiu lá uma meia hora, alguma coisa. Mas no mais, não, irmão. No mais ele era intenso, passava o dia pregando, subia no monte para orar, descia cheio do fogo, já ia curando as pessoas. Jesus era intenso. Trabalhava dia e noite, ele disse: Pai, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então não existe, eu vou relaxar. Eu sei que a gente faz isso, mas não deveria. Não deveria, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os pés dele. O que ele quer fazer na terra, ele não vai fazer se não for através de mim, através de você. O apóstolo Paulo diz: os anjos desejaram. Ele disse: não, senhor, essa missão não é sua, não. A missão é dos homens. A missão é dos homens. A Bíblia diz que eu devo ministrar aos homens como se eu fosse dispenseiro de Deus. Olha, o que é o dispenseiro? É aquele que toma conta da dispensa, onde tem a comida, onde tem provisão, onde tem alimento. Se o teu vizinho, se o teu amigo, se o teu inimigo está precisando de algo de Deus, é você que Deus quer usar. Você é corpo de Cristo, você é ministro do Senhor, você tem acesso à dispensa de Deus e você pode ministrar aos homens. É assim que Deus viu a igreja. Não é parada, não é relaxada, não é descansando. É avançando e é um avanço glorioso. A igreja é triunfante. A igreja é triunfante. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor.
É por isso que há provisão no corpo. A salvação está no corpo. O crescimento está no corpo. E outra coisa que eu quero falar que está no corpo é o poder de Deus. Não existe poder de Deus na bodega. Não existe. Não existe poder de Deus em qualquer buraco, em qualquer esquina. Não existe. O poder de Deus está no seu corpo. Se você não é do corpo, o poder de Deus não te alcança, não te toca. Mas a partir do momento que você entra no corpo de Cristo, o poder de Deus te alcança e a sua vida é transformada. Aleluia. Amém? Então a terceira coisa e última que eu quero falar é sobre o poder que está no corpo. Bebi água muito ligeira, hein? Eu dobrei a folha errada. Peraí. A grande missão de Jesus foi nos tornar semelhantes a Ele. Essa foi a grande missão de Jesus. O pastor não está aqui, né? Eu ia dizer para ele me corrigir se eu estivesse errado. Mas Jesus veio para nos salvar. E Ele abriu as portas da salvação, mas a salvação, ela é o pontapé. Ela é o pontapé. Muitos anos, muito tempo, eu entendia que era o máximo ali. Para mim, o cara, estou salvo, tá bom, aleluia, glória a Deus. Jesus veio para isso. Mas a missão de Jesus foi nos tornar semelhantes a Ele. Semelhantes ao Pai. Aleluia. Você tem noção do que é isso? É difícil você parar para pensar assim, Jesus me tornou semelhante ao Pai. E entendendo semelhante, às vezes nós podemos pensar que é aparente. Entendendo semelhante, o que isso implica? O que isso implica? Meu Deus, eu sou semelhante ao Pai, eu recebi o Espírito Santo. E aí, o que isso significa? Porque, mano, quando eu começo a pensar nisso, eu fico viajando, sabe? Eu digo, Jesus, que negócio extraordinário é esse? Semelhante a Deus. Semelhante a Deus, você consegue imaginar isso? Você consegue entender o tamanho da responsabilidade, porque Jesus, ele veio e ele tinha a plena consciência, eu vim do Pai, o Pai me enviou. E como é que ele agia? Como é que Jesus se comportava? Jesus tinha consciência de que ele representava o Pai. Ele tinha consciência perfeita de que ele representava o Pai. O que ele falava tinha poder. Tanto que ele falava pouco, dependendo do momento. Quando ele estava ensinando, ele falava. Mas quando ele tinha que ficar em silêncio, ele ficava em silêncio. Ele se calava. Mas você entende o que Jesus fazia? Ele fazia intencional, porque ele sabia que o Pai queria que ele fizesse aquilo. Ele tinha a noção exata de que ele foi chamado por Deus. E nós? E nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa noção também. A Bíblia fala lá em João, acho que é 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar em Cristo, eu vou logo perguntar, quem está em Cristo aqui? Levanta a mão. Olha. Aleluia. A Bíblia diz lá o quê? Aquele que diz que está em Cristo tem a obrigação de andar como Cristo. Aleluia. E Cristo andou como, irmão?
o nível que ele andou. Aquele que diz que está em Cristo tem a obrigação de andar como Jesus, como ele andou. Aleluia. Então ele nos tornou semelhantes a ele, por isso ele nos salvou. A salvação veio pelo qual é possível nos tornar parecido com ele, novamente. Como? Como que ele fez isso? Retirando a natureza do diabo, que é isso que a Bíblia fala. Quando nós nascemos de novo, a natureza do diabo é arrancada e nós recebemos a natureza do próprio Deus. Ou seja, é natural que eu execute as obras de Deus, desde que eu tenha morrido para o mundo. Para sermos novamente parecidos com Deus, precisamos de algo dele, né? Por exemplo, a minha filha, para parecer comigo, eu digo por aí que o pessoal diz que ela é muito linda, né? Eu digo a cara do pai, né? Aí o pessoal ri e diz que é mentira, que é a cara da mãe. Aí eu digo, glória a Deus, tá bom. Não tem nada, tá ótimo. Mas para ela parecer comigo, ela tinha que ter alguma coisa minha, né? Para parecer com a minha mulher, alguma coisa da minha mulher. E nós, para parecermos com Deus, nós temos algo de Deus? Foi por isso que Ele nos deu o seu Espírito. Nós temos algo de Deus. Nós temos algo de Deus e é o seu Espírito. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Amém? Jesus, ao ressuscitar, disse: todo poder é-me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero que você entenda que poder é sinônimo do Espírito. Todo poder é me dado, portanto, ide, Espírito Santo. E se para você ver como é tão impressionante, e eu nunca tinha reparado nisso, só um evangelista, só um discípulo registra isso e é João. Nos últimos capítulos, acho que é o 21 mesmo. Ele diz que Jesus soprou e disse, recebam o Espírito. Aleluia! Aleluia! Dias depois, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. E a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente e impetuoso. Aleluia! Encheu toda a casa. O Espírito Santo é sinônimo de poder. Poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Você recebeu o poder de Deus. Você recebeu algo que te torna semelhante ao Altíssimo. Você recebeu algo que te faz conhecer o lugar que você tem que alcançar. Ele conhece até as profundezas de Deus. Nós temos noção, nós temos ideia do que nós recebemos? Será? Nós temos ideia do que recebemos? Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu vou citar. Para você abrir, é Coríntios mesmo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não somente do judeu, mas também do grego. Olha só. Quando você vê muitos pregadores, eles falam que o Evangelho não é só palavras, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Mas eu gostaria de dizer também que o Evangelho não é só palavras, é a pessoa de Jesus, mas também é a pessoa do Espírito Santo.
Aleluia. O Evangelho não funcionaria, não te alcançaria se não fosse a pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia. O Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você crê no Evangelho? Crê mesmo? Pois o Evangelho é o poder de Deus para você. O Evangelho é o poder de Deus para mim, porque eu creio nas palavras do Evangelho. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Jesus ensinou. Eu creio no que está escrito nas Sagradas Escrituras. O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, como é que eu provo isso? O Senhor disse, venha, prove que eu sou bom. Como é que prova? Experimentando, praticando. Vendo a palavra e disse, rapaz, eu vou praticar isso aí para ver o que é que dá. Tenta aí. Arrisca. Já orou pelo enfermo? Já mandou o cadeirante se levantar, o cego enxergar? Já teve isso? Já fez menos uma vez? Rapaz, eu estava numa cruzada e eu saí de lá decepcionado. Porque eu estava lá orando e tinha o cadeirante lá e, assim, por Deus mesmo, eu olhei e vi a cadeira se desmontando. Numa visão espiritual, eu digo, é hoje. Aleluia. Fiquei olhando assim, eu digo, mas eu estou ficando doido, só pode. E fiquei fechando os olhos assim, quando eu olhava, os parafusos se desmanchando assim. Eu digo, esse cara vai andar. Aí eu fui lá, orei. Meu Deus, ele não andou. Aleluia! Mas eu já orei por um que andou. Porque eu experimentei, aleluia! Já orei por uma senhora que estava com a perna quebrada e a perna dela foi emendada na mesma hora. Aleluia! Porque experimenta. Vai lá, tenha coragem, ore por alguém. Já vi algumas curas. Então, você quer provar que o Senhor é bom? Você quer experimentar que o Evangelho é o poder de Deus? Que essas coisas aqui não é só historinha inventada, criada? Experimenta. Aleluia. Olha só o que é que habita dentro de você. 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muita gente para por aqui no versículo. Aí prega por aí, aí fica dizendo que as coisas estão ocultas, que o Senhor vai revelar. É só ler o próximo versículo. Mas Deus nulo revelou, ou seja, não está mais escondido. Pelo Espírito. Por quem? Pelo Espírito. Quem é que conhece? O Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, conhece. Olha, meu Deus do céu. Até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, cara. Aquele que habita dentro de você, ele não conhece Deus ali, mais ou menos. No raso, no básico. A Bíblia está dizendo que aquele que habita dentro de você e de mim, ele conhece até as profundezas de Deus. Olha só, meu Deus do céu. Você não se empolga não com esse negócio? Está aí dentro de você. Ele está aí dentro de você. Você reconhece Ele, você se importa com Ele, você fala com Ele, você dá bom dia para Ele. Você se alegra com o Espírito Santo no seu dia a dia, porque Ele conhece as profundezas de Deus. E Ele sabe o teu futuro. Ele conhece o propósito que Deus tem para você. Quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Se relacione com o Espírito Santo. Só Ele pode te conduzir a este lugar. E esse poder está no corpo, está na igreja. Aleluia! A manifestação de quem você é de fato, de quem Deus sonhou que você seja, está com o Espírito Santo que habita dentro de você. Lá em Hebreus, tem um texto que é muito lindo e muito assustador. Capítulo 3 ou 4, que diz. Eu gosto muito desse versículo, eu quase sempre cito ele. Que diz assim, ó, mesmo tendo todos os seus dias escritos no meu livro, não entra no meu descanso. Por quê? Porque não crê. O que o cara está falando aqui, divinamente inspirado?
por Deus. Que Deus, ele escreveu a sua história. Deus escreveu ao seu respeito. Ele tem um livro e lá tem quem você deve ser. E o que é que ele diz? Não entra. Mesmo eu escrevendo. Olha só. Mas não é Deus que escreveu? Não foi Deus que botou lá, que escreveu, que registrou? E ele diz, mesmo eu tendo escrito no meu livro, não entra no meu descanso. Por quê? Porque não crê. Ah, mas Deus escreveu, vai acontecer. Não crê não, para tu ver. Não entra não, não ousa. Olha só, quando os caras foram entrar na terra prometida, eles viram a ruma de gigante, e eles dá para nós não. Mas Deus não tinha dito que era deles. Deus não tinha dito que era deles a terra, que eles podiam tomar, que eles podiam chegar e arrebentar, porque era deles. Mas eles não creram. Só quem entrou foi Josué e Caleb. Por quê? Porque creram. E não é diferente, querido. Se você não crê, não entra. Se você não crê, não entra. E como é que eu creio? É agindo em cima daquilo. Daquilo que você diz crer. Eu sempre gosto de citar, se você crê que tem R$1 milhão, 2, 10, 1 bilhão enterrado lá no pico da Serra de Guaramiranga. Se você crê nisso, o que é que você faz? Ah, não tem um carro não, vai de bicicleta. Não tem bicicleta não, meu irmão, eu vou a pé, eu passo 10 dias, 50 dias caminhando, mas eu chego lá e esse dinheiro é meu. Por quê? Porque você crê. Tem gente, a gente fala para as pessoas assim quando está evangelizando, eu creio muito em Deus. Crê não, macho. Deixa eu te explicar aqui a diferença. Quando você crê, você age. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou e só vai para o céu aquele que receber Ele como Senhor, creio. Crê mesmo, e por que tu não aceita? Crê não. Não crê. Não crê. Se você crê, você age de acordo. Não tem diferença. Não tem. Você crê, você age de acordo. Aleluia. Amém? O poder de Deus habita na igreja, no corpo de Cristo. Meu amigo, nós não temos dimensão do poder que está na igreja. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. O Senhor faz aquilo que a igreja concorda na terra. Mas nós precisamos crer e agir conforme. Nós fizemos várias declarações. Como é que age conforme? As declarações que nós fizemos. Quantas células? 50, né? 50 células. Como é que age conforme? Evangelizando. Orando. O Senhor disse que ia dar 50 para a igreja. Pô, então, bora arrebentar nas ruas aqui no meio da rua. Vamos sair aqui chamando as pessoas, convidando, que é bem facinho pelo WhatsApp, e você convida todo mundo, de uma lapada só. Não é não? Sim ou não? Então, você crê que Deus pode dar um terreno gigantesco para essa igreja? Crê mesmo? Ou então haja conforme. Ou então não crê. É assim que funciona. É mais ou menos por aí. Então o Espírito Santo, ele conhece o teu futuro. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Deixa eu ler o versículo que eu já li, mas senão não vai dar para entender, né? Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscrutas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluia! Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha só. Para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Nós recebemos o poder do Espírito e nós podemos agir, viver uma vida abaixo da expectativa de Deus, ou nós podemos viver uma vida conforme Deus sonhou, conforme Deus planejou. E Efésios capítulo 1,
para encerrar. A partir do versículo 15, que diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, você tem uma herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. O poder que ele, para você entender, talvez às vezes não dá para entender, né? O poder que ele usou para ressuscitar Jesus dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você entendeu esse versículo? Resumindo, o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, fazendo, não só ressuscitar, mas levando ele ao céu, fazendo-o assentar à destra de Deus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também nos vindouros. Ele deu à igreja. Ele deu à igreja o poder que ele usou para ressuscitar Jesus dos mortos. Ele deu à igreja. Resumindo tudo isso aqui, ele está dizendo que esse poder é o Espírito Santo. Esse poder é o Espírito Santo. Quem é que ilumina os olhos do nosso entendimento? Quem é que nos dá sabedoria e revelação? Quem é que nos conduz ao pleno conhecimento de Cristo, que nós já falamos aqui? Quem é? É o Espírito Santo, e nós falamos e dizemos toda hora que ele habita dentro de nós como se fosse qualquer coisa. Rapaz, eu tenho o Espírito Santo. Não é qualquer coisa. Não é pouca coisa. É algo de uma dimensão que nós não entendemos, e se nós não atentarmos para isso, nós nunca vamos entender. E fica difícil, irmão, porque nós vemos homens que se dedicaram por anos e anos e anos e anos e anos, aí o Senhor chega, como Kenneth Hagin, aí o Senhor chega e diz assim: agora tu vai entrar na primeira fase do teu ministério, depois de não sei quantos anos o cara pregando, orando, jejuando. Só o Novo Testamento o cara leu mais de 220 vezes. Intenso. Aí quando chega numa fase lá, o Senhor disse: agora tu vai entrar na primeira, no começo. A gente quer isso, Senhor, é porque muitos nem entram, nem começam. Então, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Deus, santuário e baluarte da verdade. E ele deu esse poder para a sua igreja. A igreja do Senhor tem um poder que ninguém consegue medir, dimensionar, porque não dá. Não dá. A pessoa que está do seu lado, é por isso que eu estou falando para chegar no ponto da Santa Ceia, de discernir o corpo, de discernir a pessoa que está do seu lado, porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela está cheia do Espírito Santo, só não ativou ainda, talvez não tenha ativado ainda o poder de Deus que habita dentro de você. Como é que ativa? Orando, congregando e estando exposto à palavra de Deus. Como é que se expõe a palavra? É lendo, é ouvindo, é perguntando quando tem dúvida,
Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.